Vamos lá. Vamos dar início à live. Eu preparei alguns assuntos aqui para vocês. Algumas coisas são ligadas à flauta transversal contemporânea, né? E algumas técnicas que ajudam no manuseio da embocadura. Eu estudei com o professor Michel Debost, ou Michel Debost, e com esse livro aqui, né, a gente tem um capítulo muito importante que se chama mandibulação. É quando você movimenta os lábios para fazer um sentido ao agudo, né, e ao grave. Então, você utiliza isso como? Né, fazendo as vogais A, E, I, O, U. Né? A, E, I, O, U. É a mesma coisa que o canto. Por exemplo, no Marcel Moïse. Por que o Marcel Moïse começa com a nota Dó? Essa nota aqui, ó. Né? Por que começa com a nota Dó? Né? Porque nessa nota, na mandibulação do livro do Michel Debost, entendeu? Os dois dentes, o de cima e o de baixo, tem que estar em linhas paralelas. Na nossa língua portuguesa, a gente usa muito a arcada dentária para trás, né? Nesse sentido. Então, o som acaba descendo mais em direção aos graves. E na registro médio, que é o Dó, né? Você tem que tocar nessa posição. A arcada dentária é um pouco para frente, tá? Por isso que o Marcel Moïse começa com doce, porque para você elevar esse dente e deixar na posição paralela. O que tem isso a ver com a flauta contemporânea? Você vai ter que fazer vários tipos de som, né? 3P, né, seguido de 3F, ou 5P, 5F. Então você tem que manusear isso muito bem para conseguir manter a afinação. Eu vou dar outros detalhes técnicos que a gente vai acertar essa condição da embocadura, tá? Que são ar quente, ar frio, etc. Preparei um guia aqui. Quando você for tocar a nota forte na flauta, um volume de som maior, você pensa como se estivesse embaçando o vidro de uma janela. Você abre a garganta para ter um volume maior, né? Um volume maior de ar e abrir o som. Isso no forte, porque você abre a boca e a embocadura abre um pouco também, para passar mais ar. Quando você for tocar piano, né, o ar é frio. É como se estivesse soprando uma vela de aniversário. Você precisa de um volume maior de ar, mesmo que seja estreito o buraquinho, para manter a afinação. Tá? Tudo isso é seguido de um ângulo que você põe no forte um pouco mais para baixo e no piano um pouco mais para fora. Tá bom? Deu para entender? Alguém tiver alguma pergunta, é só perguntar. Alguns mecanismos, né? Tipo assim, como é que você vai montar a embocadura? Uma dúvida geral, como você monta a embocadura para tocar a flauta. Você não pode fazer covinha, tá? Você toca como você fala, em uma condição natural. Então você passa o dia inteiro assobiando. A embocadura é como se fosse um falso assobio, tá? Aqui embaixo, essa parte aqui tem que estar um pouco enrijecida, né? Não dura, enrijecida, porque senão, toda vez que você for respirar, vai mexer. Vai mexer e vai cair numa posição diferente. Então isso aqui tem que estar meio como uma borracha de apagar, um pouquinho enrugado. Quer dizer, um pouquinho para frente, não para trás. E quando você for formar a embocadura, o tamanho exato é como um canudinho de bar. Sabe? O diâmetro dele. Você coloca aqui e sopra. É como diz um Tafanel Gobert, de 4 a 5 milímetros. Mais que isso, você está perdendo o ar. Tá? Você está soprando demasiadamente. E algumas coisas... Bom, vamos dar sequência aqui, com alguns tópicos. A gente usa muito uma tablatura de dedos na flauta contemporânea. Ó, dedo 1, 2, 3, 4, 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Todas as notações que você for fazer, multifônicos, slap, tongue-ran, sons eólios, todas as técnicas desejadas, vem uma notação escrita.
Então, na mão esquerda você tem 1, 2, 3, 4, 5, indicado por números, barra, mão direita, MD. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? É uma anotação. Outra coisa que eu queria falar também, vamos falar sobre a respiração contínua. Como estudar? Deixa eu tirar o bocal aqui. É o seguinte, quando você for estudar a respiração contínua, você tem que entender o processo de como entra e como sai o ar, tá? Então você tem que ter essa certeza que está saindo e entrando ao mesmo tempo, na mesma proporção e quantidade. Então, para você entender esse processo, você começa a fazer um estudo do processo da respiração contínua. Seria isso aqui, ó, você enche as bochechas de ar e você empurra com as mãos e ao mesmo tempo que quando ela começa a sair, você puxa pelo nariz. Tá? Você apertou, saiu, você puxa ao mesmo tempo. Tá? Quando você conseguiu entender saindo e entrando, você tira as mãos e faz sozinho. Então você já não tem mais a mão auxiliando esse processo, entendeu? Você simplesmente vai flexionar aqui com seus músculos para entrar e puxar pelo nariz. Tá bom? A segunda parte, você utiliza o bocal, né? Seria interessante você colocar a mão aqui para dar uma subpressão, você sentir o ar que vai aqui no bocal. Quando você for praticar, vai dar alguns socos, né? Vai bater o ar e vai entrar pelo nariz. Então vai dar um intervalo no que você toca. Isso é normal. Com o tempo você vai limpando. Então, isso é um processo que você está entendendo o que está acontecendo, tá? Aí você não pode parar por aí. Você tem que ir eliminando esses soquinhos. Entendeu? Isso aí vai limpando e você vai conseguindo fazer a respiração contínua. Com o tempo, você fica quase que automático. Entra e sai, vai embora, sabe? Não tem interrupção nenhuma. Mas no começo tem que ter uma paciência que vai ter os soquinhos. Então eu vou repetir. Você treina primeiro com as mãos, né? Para expelir o ar e imediatamente puxar pelo nariz, para entender o processo de entrada e saída. Depois você tira as mãos para você trabalhar as bochechas. Sempre, a partir do momento que você soprou, você puxa pelo nariz. Depois você coloca o porta-lábio aqui. Lembrando que toda vez que você for fazer esse processo, aqui vai estar muito mole, vai estar muito assim, vai jogar para frente, para trás, para os lados. Você vai ter que dar uma enrugadinha para segurar essa subpressão que vem da bochecha, tá bom?
fazendo automaticamente. No seu estudo não vai acontecer isso. Vai acontecer isso aqui. Quando você for fazer, vai dar um soco. Isso é normal, tá? Não se desespere. Aí você vai ter que segurar o ar saindo, sabe? Tentar administrar a saída e fazer entrar pelo nariz lentamente. É um controle de entrada e saída sem pressa. Tá? Depende da música que você for tocar, se você tiver muito no grave ou na região média, vai aparecer esse... É normal, tá? Se tiver um microfone perto, vai aparecer na gravação. O que eu sugiro que você faça, coloque um pouco de Vic Vaporub e dá uma suada de nariz antes. Abre e tira o barulho, tá bom? Vamos dar sequência a outras técnicas. Vamos ver que eu anotei aqui para não esquecer. A dinâmica, né? É o seguinte, quando você toca a flauta, você tem o ar e tem o lábio. O ar, quando ele sobe, o lábio abaixa. E isso é proporcional. Você está mesoforte, ar e lábio, o ar caiu, o lábio subiu. Tá? Tem um exercício que é 3P, 3F, 3P. Seria isso aqui. Tá bom? Quando você praticar, busca sempre o limite do som. Vai dar aquela raspadinha do piano para você entender aonde você está colocando a embocadura. E como é que é o processo do som. Depois você faz, cresce, baixa o lábio, volta, vai diminuindo o ar e coloca o lábio para fora. Tá bom? Eu vou repetir para vocês entenderem. Seria bom vocês entenderem como o forte, por exemplo, dos graves, você abre a garganta, né? Para ficar esses graves, como eu falei, o ar quente, você tem que abrir aqui e fazer... Como se estivesse embaçando um vidro quente, tá? E aí você joga um pouco mais a embocadura para baixo. Quando você utiliza a técnica do soprar uma vela de aniversário, que é mais força e movimento do lábio para frente, aí você está na região média. Então nós temos aqui os graves, né, com a garganta aberta, e os agudos, como se estivesse soprando uma vela. Tá bom? E é importante frisar que assim, aqui tem o vermelho e o branco, né, dos lábios. Isso aqui fica nessa bocadura aqui, ó. Essa parte aqui do... Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Entre o vermelho e o branco você coloca aqui, tá? Aí fica a posição para você fazer o ângulo de 45 graus quando você for tocar. E esse chiado que sai na flauta é normal, porque é uma embocadura aberta. É como se fosse um som, né, de um estéreo no aparelho de som. Você tem um som estéreo, ele fica mais brilhante, né? Ele fica mais... Ele vai até o fim do teatro, a última cadeira. Agora, se você tenta escurecer o som da flauta, ele fica mono, né? Ele fica num som que
fica meio aqui, ele não penetra no teatro afora, não preenche toda a parede do teatro. Um som mono, ele não quer dizer que é errado. Tem maestro que vai pedir que você toque com som mono, com som estéreo, né? São várias possibilidades sonoras, são vários timbres. Isso a gente fala na música contemporânea, as variações timbrísticas, né? Você pode ter um som mais escuro, um som mais claro. Tá bom? Existem várias possibilidades. Você pode encontrar até um meio termo nisso aí. Tá? E como é que você trabalha essas nuances de som, esses timbres de som? Você pode caracterizar eles através de outras flautas, né? Flauta shakuhachi japonesa. E a gente pode também fazer a shinoboe, utilizando os harmônicos, com a mesma escala. Essas são as flautas japonesas. Você utiliza desses recursos, uma transversal, e você consegue produzir o mesmo efeito, até melhor. Que a flauta tem um material mais nobre, com recursos mais refinados. Uma outra coisa que eu ia dizer, por exemplo, a flauta Bansuri. A gente fala do som mono, né? É uma flauta que o som é mais para dentro. E mudando o timbre, né, são as variações timbrísticas, você tem inúmeras possibilidades sonoras na flauta, você faz a flauta egípcia. Você tem que virar o pé da flauta para lá e deslocar a embocadura para fora do bocal. Tá bom? Se você produz um som mais diferenciado, um campo harmônico mais aberto, com a embocadura distante, que assim, todo dia a flauta muda o som, né? Então, você tem que se adaptar às circunstâncias, a umidade do ar muda, a temperatura muda, e você tem que se adaptar, né, calibrando o som que você quer. Às vezes você chega num teatro, está muito seco, você acha que o som não propaga, mas propaga, aí você vai forçar a embocadura, você se ilude. Então tem uma série de coisas que você tem que pensar e ver a dinâmica do seu instrumento, que recurso que ele oferece, como você pode tirar esse som, como manusear esse bocal. Aí você vê até as possibilidades sonoras que a flauta pode te dar. Você tem que caminhar entre vários, vamos dizer, claro, escuro, mais ou menos, harmônico e tal. Você vê que há tudo um som diferenciado, tá? Você escuta, por exemplo, alguns flautistas são um som mais aberto, com
com mais volume, com mais harmônico, outros são mais introspectivos. Cada um tem uma característica, aí você tem que ver o que convém ao seu caso, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. Micro intervalos, 1/4 de tom. Geralmente você utiliza uma flauta, eu estava numa Burkhardt, vou pegar uma Yamaha. 1/4 de tom, você tem essas chaves abertas, né? 1/4 de tom ascendente, você tem que deslizar o dedo e fazer subir o som. Então, quando eu desci, eu fui fechando essa chave aqui, tá? Depois eu escorreguei o dedo. Fechei, escorreguei, fechei, escorreguei. Então, isso quer dizer o quê? É 1/4 de som, 1/4 de tom descendente, tá? Ascendente. Tá? Você glissa o dedo. Isso pode ser também glissandos na flauta, né? Quando você utiliza 3 dedos ao mesmo tempo. Tá? A gente está fazendo de uma maneira assim mais clara, mais leve, pra vocês entenderem que realmente a flauta pode fazer no glissando. E aí vamos seguir para outra parte aqui. Tá. Temos também os multifônicos, ou trêmulos de multifônicos. O ar engana os dedos no processo da criação de acordes na flauta. Por exemplo, você tem uma embocadura no Dó, né? E aí no Ré agudo. Deixa eu fazer a outra flauta aqui. Você vai colocar, por exemplo, Dó com Ré. Como é que você consegue juntar essas duas notas? Né? Você fala, pô, você tem o Dó e tem o Ré. Dá para juntar? Dá. Como é que você faz isso? Você coloca o dedo no Ré, mas você sopra com a embocadura com o ar do Dó. Então, esse rouco que você escuta é o Dó com o Ré, tá bom? Você sopra o Ré e desce a embocadura pro Dó. Tá? Tem uma variável que chama trêmulos de multifônico. Você usa esse dedo aqui e pode fazer um trêmulo adicionando um Mi bemol. Tá? Isso também é possível. Uma coisa que chama vozes simultâneas e variações. Você pode colocar a voz de um acorde, tá? Usando como um pedal harmônico. Com trêmulo. Tá bom? Tudo isso é possível. E o que isso pode gerar como recurso para você tocar? Você fala assim, para que isso me serve afinal? Todas essas técnicas, né? Essas coisas complicadas. Tem algum recurso, uma finalidade? Tem. Por exemplo, o pizzicato do violino. Você faz aqui. Aí você pode fazer os tong-han. Tong-han é quando você sopra aqui no bocal, entendeu? E você faz a embocadura exatamente essa do tamanho do bocal. E você vai interromper o ar com a língua, tá? Tá? Para que serve isso? Por exemplo, você vai tocar Paganini nas cordas graves, você usa aqui. Um pizzicato de notas graves. Notas médias e agudas.
E quem usou isso? Quem fez? Por exemplo, tem as partituras dos 24 Caprichos Paganini foram editadas em 1997. Aqui tudo que o violino faz, a flauta faz. Tá bom? Usando técnicas contemporâneas, como essas que eu citei aqui. Por exemplo, o Capricho 6, você tem um trêmulo do violino. E você canta a nota superior. Tá? Então, você faz o que o violino faz. Essas técnicas contemporâneas apresentam recurso para você servir de intérprete em outros instrumentos também, né? Os pizzicatos, nas partes rápidas. Tá bom? E a respiração contínua, a gente encaixa nesse momento também, fazendo o trêmulo com os acordes, os pizzicatos, tong-han, etc. Tá? Então, tudo isso traz uma finalidade, não é uma coisa assim, inventei por inventar e para que serve? Então, tem finalidade. Vamos seguir aqui. Junto com o pizzicato, tem a percussão de chaves, né? Seria isso aqui. Não sei se dá para escutar. Quanto mais grave, mais resultado, tá? Porque você tem que fechar outras chaves para sair o som. Tá bom? E em seguida, vamos fazer uma outra comentário. Olha, quando você estuda a embocadura na flauta transversal, existe uma técnica contemporânea que ela coloca todos os pontos do seu lábio em equilíbrio. Tá? Ele se chama Wheatstones, WT. O que é isso? Seria isso aqui, ó. Como eu falei do ar quente no começo da aula, você não sopra. Você emite um ar quente, molda a embocadura, fazendo um bico para frente, e solta o ar dentro do bocal. Vai ser um espiral harmônico, como se estivesse passando a unha na luz, assim, faz. Né? Esses são os harmônicos do som. Tá? E isso você usa fazendo música eletroacústica, quando você coloca um efeito no CD, né? E os efeitos tem cordas raspando, metais e tal, e esse Wheatstones entra como um recurso para você fazer um adicional. Tá? Como isso ajuda também na você fazer embocadura? Seria isso aqui, ó. Você brinca de movimentar os lábios e variar o ar. Aí você vai entender a embocadura do grave, porque o Wheatstones relaxa, coloca todo igualzinho. Aí fica fácil fazer o grave. Tá bom? Vamos seguir aqui a ordem. Variação de timbre ou bisbiliando. Isso foi muito usado no período barroco. Quer dizer, naquela época não tinha vibrato, né? Então,
você tinha que fazer uma oscilação no som, um bisbilhando, né? Era o vibrato da época, e isso acabou servindo de recurso para música contemporânea. Você pode colocar a nota no dedo no Lá e pula uma casa, baixa duas. Por exemplo, no concerto de Telemann, que o Pavio toca com a orquestra, ele usa esse recurso, né? Ele para numa nota e... Tá. Isso que eu estou dando um exemplo é o mais usado, né? A nota Lá, um apoio nessas duas chaves aqui. Tá? É um exemplo. Se eu fosse dar vários exemplos de cada técnica, a gente ia ficar 2, 3 horas aqui. Então, procurando ser bem objetivo e prático. Uma outra coisa. Na música contemporânea, você tem vários tipos de vibrato. Vem na partitura assim. É o vibrato que ele deseja. Então, seria... Se ele encurta isso, ele faz assim. Uau, 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 uau. É um S, marcando o movimento vibrato. Uau, 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 uau. Tá? Ou vibrato mais. Uau, uau. Soa como vocês já sabem. E tem um esmorzano. Tá? O esmorzano é um ataque súbito, né? Forçando o som. Outra coisa, assim, os harmônicos, eles podem ser simples, compostos e formar tríades. Depende da maneira como você faz a embocadura, tá? Seria um harmônico simples. Aí eu já estou descendo mais a embocadura e soprando mais ar. Isso quer dizer, ele vai formar uma tríade. Quanto mais grave, mais você consegue encavalar esses harmônicos, tá? Os harmônicos eles são usados também para você trabalhar a velocidade do ar em embocadura, tipo assim, uma variação de Dó. Dó sustenido. Ré. Mi. Tá? Isso aí faz que você force a coluna de ar e deixe a embocadura mais consistente, né? Vamos para outra parte aqui. Posição de embocadura. Bom, já falei acho que a maior parte da técnica para vocês. A posição de embocadura, quando ele coloca aqui assim, ó, na partitura, né? Isso é uma embocadura, o bocal está aqui, a posição é aqui. Então, na partitura, ele coloca assim, é um C, ele quer essa embocadura normal. Se ele fizer assim, ele quer uma embocadura mais fechada na música, um som mais escuro. Se ele fizer assim, ele quer uma embocadura mais aberta, tá? Há inúmeras possibilidades, você faz aquilo que o compositor aqui pede. Isso aqui chama sufla, né? Você toca totalmente fora do bocal. E conforme você toca as notas, vai sair o som. Você
pode movimentar a boca e isso produz outros sons também. E uma técnica também muito usada, o pessoal do choro usa, do jazz, que é uma notação música contemporânea, FL, é Flatzelung. Quando é FLG, é com a garganta, é como um gargarejo. E FLL é com a língua, como estivesse falando em espanhol. A língua é mais agressiva, né? Fica um som mais... E o som da garganta, com o G, fica melhor. Tá bom? A causa, assim, um exemplo aí do popular, do brasileirinho. Tá bom? Outra coisa assim que eu queria mencionar, que eu não falei ainda, é sobre o staccato, né? A gente pega vários métodos aí e vem escrito T, 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 T. É importante que você pratique a sílaba usando várias sílabas. Ta, 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 te, 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 to, 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 tu, 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 ti, 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 tá. O que mais, no meu entender, vai dar resultado é o ti, ti, ti. Porque no método fala assim, olha, você faz um duplo staccato com a língua, faz assim. Né? Se você for correr, fazer um duplo rápido assim, a boca fica cheia de saliva. Vai ficar... E você não vai conseguir almejar o resultado. Vai ficar... E a saliva vai, né? Vai ensaboando toda a boca. Então, o que seria um staccato ideal? A ponta da língua fica próxima ao dente. E você vai fazer uma cosquinha. Ó, o duplo staccato. É mais útil e não vai ensaboar sua boca, né? Você treina a fazer um pequeno curto-circuito aqui. Treina. Tá? Te garanto que vai ficar muito mais fácil. Tá bom? Muito mais prático. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Demos aí 45 minutos de live. Eu vou descansar para a próxima no Instagram. Vocês podem deixar umas perguntas aí durante a semana e eu vou respondendo, tá? Uma das coisas práticas da música contemporânea muito utilizada é a improvisação. Eu vou improvisar aqui para vocês um trecho, misturando todas as técnicas que eu fiz até agora, né? E vocês vão entender para que serve, como jogar essas ideias, né? Como eu citei Paganini e tal. Qual foram essas fontes de estudos, né? Foi isso aqui, ó. Esse método que você acha no Centro de Comentação de Música Contemporânea. Flûte au présent, de Pierre Vartot. Ele foi editado e é utilizado na música contemporânea no Conservatório de Paris. Né? Durante 30 anos ele serviu de tablatura para compositores, flautistas e maestros. Tem para piccolo, flauta em dó, flauta em sol e flauta baixo. Tem todas as técnicas anotadas, digitalizadas nesse método. Né? Aqui você tem uma série de multifônicos, que é um negócio super complicado. Você consegue fazer todos os acordes que o piano faz na flauta. Ele te dá todas as dicas para você. Né? É um outro método aqui do Pierre Vartot, da edição Salabert. E ele tem aqui todas as anotações necessárias para isso. Como eu citei os harmônicos, também aqui tem um livro de harmônicos. Tá bom? Ele vai ensinar a fazer as posições ideais, como encavalar os harmônios, como melhorar a embocadura com os harmônios, como resolver problema de afinação, etc. Tá tudo aqui. Aqui é o método Patrice Bocchion. Ensina você a utilizar os bocais, né? Para você fazer vários sons,
você melhorar a embocadura, tipo assim, será que minha embocadura tá boa, comecei certo, comecei errado? Os harmônicos corrigem, mas tem um processo aqui que você imita o som dos pássaros com o bocal, né? Você faz trios, sextetos, orquestra de flauta, com solistas no bocal, né? Tudo isso nesse método, ele ensina você a utilizar, tá? Vou fazer uma pequena demonstração. Tá bom? E essa maneira que você toca aqui, tem também uma forma de escrever, uma notação contemporânea, que não é 3x4 nem 6x8. É uma grafia que marca em segundos cada compasso. Então você faz o bocal 1, né, com notação, bocal 2 com notação marcando segundos, e você segue a linha, um seguindo o outro, tá? E ele caracteriza os movimentos, marcando a mão pelo trilos, trilho em pé, trilho deitado, são movimentos das mãos. Aí você consegue fazer um acompanhamento. Serve para crianças que estão começando, adultos. Você quer fazer uma orquestra de flautas, né? Então lá tem no Meta a possibilidade de você montar uma orquestra de flautas usando só o vocal. Aí se quer uma orquestra de flauta com vocal solista, lá tem também. Aí tem que alguém tem que reger, fazer a marcação, tem cadência e etc. Tá? Chama Territórios, né? Auditif 1, Patrice Bocchion. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrando por aqui. Eu tenho 10 minutos de descanso até começar a live no Instagram. Tá? Qualquer pergunta vocês deixam aí no Facebook, eu respondo. E espero ter sido útil para algum detalhe técnico na vida de vocês. Tá bom? Obrigado, até mais.